Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado 8M: Lutas e pautas para além dos estereótipos da feminilidade. Esse artigo foi escrito aqui pela Bruna Izumi para a página dela no Medium, Polis de Marfim. E como eu sempre digo aqui no canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. O 8 de março está intimamente ligado à mulher e o trabalho. Mulheres operárias do final do século XIX iniciaram diversas mobilizações ao redor do mundo. É uma data de lutas políticas, como a manifestação organizada por tecelãs e costureiras de Petrogrado, na Rússia em 1917, por Pão e Paz, considerada de fato marco histórico para o Dia Internacional da Mulher. Essa e outras organizações no decorrer do século XX, contra patrões e governos, se baseavam em reivindicação política, como direito ao voto, por exemplo, e trabalhista, como condições dignas de trabalho. Fazem parte de uma luta socialista das mulheres. Abre aspas. Naquela época, as trabalhadoras eram trancadas nas fábricas e os relógios eram cobertos, para não terem noção de quanto tempo haviam trabalhado. Uma jornada de trabalho de 16 a 14 horas por dia, recebendo menos que um terço do salário dos homens. E creches não eram um direito das mães trabalhadoras. Fecha aspas, citação da Lúcia Avelar, cientista política na reportagem Asmina. Continuando aqui o artigo. Todos esses movimentos, em sua origem, expõem a deturpação que vimos hoje pelo mercado capitalista, no dia 8 de março, que vai muito além de brindes, promoções, presentes e homenagens pontuais, sem a conscientização da realidade da mulher, para além dos estereótipos. Nosso olhar precisa acompanhar todas as mudanças de contextos, para perceber o que de fato o 8 de março pode significar. Quando falamos das lutas das mulheres, falar sobre patriarcado e androcentrismo é fundamental, assim como falar sobre o capitalismo e colonialismo, já que o nosso contexto sempre é marcado por diversas variantes. Nesse texto, vamos abordar, primeiro, como estes quatro fenômenos se interligam de forma superficial. Segundo, pautas focais de mulheres referentes à classe, raça e sexo. Terceiro, um texto no final, vindo diretamente do meu estômago, sobre o que é ser mulher no nosso contexto. Mais fontes e dicas de perfis feministas aqui no Medium para maratonar e se aprofundar nos assuntos. Ser mulher perpassa por uma história de negação e opressão. Mas ela não é natural, no sentido de sua inferioridade ser inerente à sua natureza. No período paleolítico, época do nomadismo, anterior à fixação de territórios e sedentarismo, o gênero simplesmente não existia. Nossa sociedade, partindo daquelas basilares ocidentais e marcada pela agricultura, como Grécia e Roma, traz consigo a história de dominação, implementação e imposição da divisão de esferas e atividades cada vez mais baseadas pela diferenciação dos gêneros. A mulher é reduzida à maternidade, esfera domiciliar e objeto sexual, a partir de interesses políticos, já que foram os homens que se apropriaram da esfera pública e institucionalizaram o androcentrismo e o patriarcado. Esses dois fenômenos não são naturais. Eles se desenvolveram a partir de uma mecânica política, social e violenta. A colonização global de outros povos por meio da tortura, escravidão e opressão teve seu tamanho êxito devido à perseguição da caça às bruxas na Idade Média. Além, claro, do crescimento e expansão do que estava se transformando como o capitalismo, que com suas crises repetem os mesmos mecanismos de violência. Pautas focais das mulheres: classe, raça e sexo. Voltando ao nosso contexto, a luta das mulheres envolve tanto as que se inserem nos meios capitalistas, como trabalhadoras e empreendedoras, com as lutas de classe, reivindicando transformações políticas em suas duplas e triplas jornadas de trabalho, pelo não reconhecimento e remuneração de trabalhos domésticos e até mesmo de reprodução. As condições exploratórias de trabalho e desigualdade de oportunidades, desamparo de direitos,
acesso e aperfeiçoamento dos serviços de creche, prolongamento da licença parental, divisão justa do cuidado. Quanto às mulheres originárias e de povos colonizados que já eram submetidas sob condições de escravidão, apagamento étnico/histórico e genocídio, por fazerem parte de uma subcategoria humana, já que não estava nem no padrão civilizado. Este entendimento se deve pela intersecção racial e étnica, que expõe as especificidades das realidades raciais e que reivindicam transformações políticas em invasão de territórios, exploração socioambiental, ataques e violação de direitos básicos, racismo e violências institucionalizadas, invisibilidade cultural e etnocídio. Além, claro, de pautas que abrangem um mix de violências institucionalizadas, às quais somos submetidos ao redor do mundo, através do nosso sexo e processo de socialização de gênero. Pornografia, prostituição, estupro, barriga de aluguel, casamento e maternidade e heterossexualidade compulsórias, feminilidade subserviente, dependente, sexualizada e passiva, pedofilia, mutilação genital, tráfico humano, misoginia e feminicídio, etc. Porque, infelizmente, a lista não para por aqui. Estaremos atentos a essas reivindicações? Eu digo que precisamos. A luta das mulheres precisa, antes de tudo, ser contra a opressão, que se instala ao feminino, mais a socialização e divisão compulsória de papéis, baseados em gêneros e raças, já que são construções sociais e que nos submetem à subserviência. Um texto do meu estômago. Mulheres. Nós não precisamos que marcas e homens nos digam o que é viver em uma sociedade estruturada no sistema patriarcal e no androcentrismo. Porque ser mulher na nossa sociedade é, desde o nascimento, aprender o que querem que o feminino seja. Hoje não é um dia para ser usado em prol do mercado. É um dia para olharmos para a nossa realidade em conjunto e compartilhar vivências que expandam nossa sororidade umas com as outras. Para mim, ser mulher no nosso contexto é performar a feminilidade estereotipada vendida por indústrias, mercados e anunciantes, dócil, sexualizada, dependente, passiva, é abrir mão da nossa vida em prol dos outros por sobrevivência, é depender financeiramente de um homem por falta das mesmas oportunidades, remuneração, condições e sobrecarga, é ser coagida para amar somente homens de forma compulsória, normalizando a heterossexualidade, massacrando outras formas de relação e amor, é viver com medo e desamparada, porque sabemos com o sofrimento de nossos iguais que não teremos justiça, mesmo se formos violentados e humilhados, porque a probabilidade maior é que inventem o estupro culposo do que penalizar o estuprador. É aprender a nos defender das violências envolvendo nossos corações com cascas blindadas. É odiar nosso corpo, nossa personalidade, acreditando que cirurgias, maquiagens, dietas, roupas são a realidade feminina pura. É pesar a nossa potência a partir de uma balança. É desacreditar a nossa capacidade e acreditar na subserviência. É viver correndo atrás de validação social, pela aparência, para termos condições básicas de autonomia e independência. É sofrer calada por termos aprendido a rivalizar outras mulheres e assim as criticamos, mesmo quando são vítimas das mesmas violências. É ganhar mais dinheiro vendendo nosso corpo do que a nossa capacidade, já que nosso corpo como um objeto é muito mais atrativo financeiramente. É desde cedo ser sexualizada e com propensão enorme de ser estuprada dentro da própria casa e família, e quando não for lá, será fora. É saber que a indústria pornográfica ganha mais dinheiro com a violência e mutilação de mulheres e crianças, e que homens próximos a gente têm alta probabilidade de estar acessando esses conteúdos de forma naturalizada e validada socialmente. É acreditar no nosso prazo de validade com o envelhecimento, já que a probabilidade de viver na pobreza no nosso contexto é maior. E com tudo isso, ser mulher também é resistência. Hoje é mais um dia de luta contra o patriarcado e o capitalismo. Então é isso. Abaixo aqui porque aqui tem várias imagens no artigo. E abaixo das imagens ela também deixa umas coisinhas escritas. Deixa eu ler aqui agora. Abaixo da primeira imagem, ela deixa pão para nossos filhos e retorno de nosso marido das trincheiras. Aí tem uma imagem de um movimento das mulheres por pão e paz em Petrogrado, que ela havia dito anteriormente. Depois aqui tem um anúncio de promoção de depilação a laser,
tipo assim, shampoo e condicionador, coisa assim do tipo, no Dia da Mulher, aí tem aqui escrito: além de geralmente serem reforçados estereótipos da feminilidade com a força política do mito da beleza, quanto mais numerosos foram os obstáculos legais e materiais vendidos pelas mulheres, mais rígidas, pesadas e cruéis foram as imagens da beleza feminina a nós impostas. O mito da beleza, de fato, sempre determina o comportamento, não a aparência, que no caso é uma citação da Naomi Wolf. Aí abaixo também tem uma imagem de um homem e uma mulher, tipo assim, de bruços em cima dele. Aí escrito: o androcentrismo diz respeito à visão do mundo centrada no ponto de vista masculino, enquanto que o patriarcado é um sistema social em que homens mantêm um poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. Só explicando a diferença de androcentrismo e patriarcado. Depois tem uma imagem de bruxas sendo queimadas e escrito: perseguição de mulheres que detinham autonomia sobre seus corpos, decidindo, por exemplo, sobre gravidez e aborto, e de possuírem conhecimento sobre a natureza e o acesso à terra. Depois tem uma imagem aqui de uma mãe com os filhos, cuidando dos filhos, e o pai sentado assistindo TV. Aí tem aqui uma outra citação da Naomi Wolf: a mente das mulheres se convence da necessidade de podar seus desejos e seu amor próprio, exatamente de acordo com as exigências discriminatórias, ao mesmo tempo em que a culpa dos fracassos do sistema recai somente sobre elas mesmas. Outra citação é da Naomi Wolf. Aí depois aqui tem uma imagem de uma família de pessoas brancas com escravas negras. Aí escrito: eu não sou mulher, discursa Sojourner Truth, uma mulher negra abolicionista e ex-escravizada. Vendida 4 vezes antes de finalmente fugir do seu captor no estado de Nova York e encontrar refúgio em uma família abolicionista próxima que pagou pela sua liberdade. Citação do QG feminista. Aí depois aqui tem uma imagem de uma mulher como se fosse uma boneca, com fita na boca e mãos mexendo nela. A objetificação da mulher, além de ser explorada por indústrias bilionárias como a pornográfica, é reforçado socialmente como prática inofensiva ou com base em desejos naturais. Esses desejos violentam, desumanizam e mutilam mulheres, reforçando práticas sociais como estupro, tráfico humano, pedofilia, feminicídio, entre outros. Por fim, tem aqui uma imagem escrita: existo porque resisto. Aí a foto de uma mulher com uma balaclava na cara, escrito: deste dia, pensando sobre o que é ser mulher no nosso contexto, me vêm duras experiências, sofrimentos, lutas e resistências. E também uma imagem sobre protesto na Paulista de mulheres, aí escrito também: movimento #ele não, liderado por mulheres contra a candidatura de Bolsonaro em 2018. Só dizendo aí do que a imagem se retrata. Então é isso. Decidi por chegar e falar dessas imagens e ler aquilo que estava abaixo dessas imagens aqui no final, já que não parece ser parte principal do artigo, parece ser algo secundário. Ela também diz que as fontes de onde ela tirou, entendeu? Tudo que ela falou aqui, no caso o Brasil de Fato, o site Brasil de Fato, do site Asmina, também numa publicação do QG feminista aqui no Medium. Ela também deixa aqui 2 perfis do Medium, para se vocês quiserem acessar. Um que é do QG feminista mesmo, e o outro que é do Recusa Clicar. É isso. Espero que todos tenham gostado da leitura aqui desse artigo. Eu achei um artigo um tanto interessante. E como eu sempre digo nesse canal, até mais.